Pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar então essa nossa aula hoje num modelo diferente que vocês estão acostumados e até do que eu estou acostumado, mas aproveitando a tecnologia e usando a nosso favor, já que surgiu essa oportunidade de eu vir à Argentina. Na verdade, provável que agora, enquanto vocês estiverem assistindo essa aula, eu esteja na Argentina participando do GSG Summit. GSG significa Global Steering Group, que é uma força-tarefa mundial que trabalha com impacto social no mundo. O evento no ano passado foi realizado na Índia, esse ano está sendo realizado, ia ser realizado no Chile, e aí por causa dessa confusão que está tendo no Chile, ele foi cancelado e foi transferido para a Argentina, então por isso que essas decisões ocorreram todas de última hora. Mas como eu falei na aula passada para vocês, eu estou indo na delegação brasileira, tem pessoas de todos os setores, da indústria, do governo e da academia. Eu estou representando uma das 3 universidades que estão indo para lá. Além do UDF, temos também um representante da Federal do Pará e da Federal do Mato Grosso do Sul. E com muita honra, então, eu estou nessa delegação, um orgulho para todos nós, corpo acadêmico do UDF, né? Não só para mim, enquanto professor, mas para vocês, alunos também, porque é mais uma certeza de que o conteúdo que vocês têm é sempre algo extremamente atualizado e bastante relevante. Só que eu não poderia deixar de ministrar essa aula específica, já que na próxima aula vocês vão fazer a entrega dos trabalhos e o pitch. O pitch, que é a aula de hoje, como eu falei, né, pitch é um verbo, vem do inglês, to pitch significa lançar algo, e no nosso contexto, quando você faz um pitch, você está lançando uma ideia, e logicamente a plateia tem que pegar essa ideia, né? Pegar no sentido de acreditar naquilo que você está falando. Então, essa aula hoje vai ser uma aula não só importante para a apresentação dos trabalhos de vocês, mas também uma aula muito importante para o resto da vida de vocês, porque eu acredito que os bons profissionais, eles passam o resto das suas vidas precisando lançar ideias às pessoas, muitas vezes uma pessoa, muitas vezes um grupo de pessoas, ou muitas vezes plateias muito grandes, e para que essas pessoas peguem a ideia, né? A comunicação é uma competência que está aí na base do profissional bem-sucedido. Então, eu vou ser bastante concreto na aula de hoje em relação ao trabalho de vocês, já falando do que vocês vão fazer no trabalho para a próxima aula, mas também vocês já vão aproveitando para outras situações aí da graduação. Certo? Então, o título da aula é o pitch perfeito. O que seria o pitch perfeito? Eu não trouxe nenhum manual, né? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Não, eu trouxe uma série de elementos que eu acho essenciais, muitas dicas, e um contexto em que o pitch ele é construído. Mas acho que essa é a primeira grande lição da aula de hoje, que não existe manual do pitch perfeito. Cada pessoa, cada grupo de empreendedores vai construir o seu próprio pitch de acordo com a criatividade. Então, com essa mesma aula que eu estou dando, vocês vão ver que os pitches de todos os grupos serão diferentes, terão elementos diferentes e causarão impactos diferentes. Então, a minha aula é um grande suporte, uma grande orientação, mas os grandes responsáveis por um bom pitch, no final das contas, serão vocês. Certo? Então, vamos passar. Começando aqui para os ingredientes gerais. Então, quais seriam os ingredientes gerais de um pitch perfeito? O que não pode faltar? Vejam, quando eu falo ingrediente geral, não estou falando que vocês vão colocar nessa ordem o pitch. Não. É aquilo que todo pitch precisa conter. Logicamente, é como você falar um ingrediente de uma pizza. Toda pizza precisa ter farinha, toda massa, toda pizza precisa ter queijo, toda pizza precisa ter tomate. Assim como esses ingredientes que eu vou apresentar, eles estão em todos os pitches. Só que a ordem que eles vão entrar, o formato que eles vão entrar, vai depender, como eu falei, de cada um dos grupos. E quais são esses ingredientes? Eles são 3. Primeiro, quem são vocês? Então, quando você vai fazer um pitch, você tem que falar quem são as pessoas que estão ali fazendo aquele pitch, qual é o perfil daquelas pessoas, o que vocês irão fazer. Você está jogando uma ideia, você está tentando convencer um público, então o que você vai fazer? Esse é um outro ingrediente. E o terceiro ingrediente que é muito importante, que é por que o público deveria se interessar naquilo que vocês estão falando. A plateia, a banca, eles, em tese, eles não devem se interessar num pitch, porque existem milhões de pitches acontecendo.
Então, é responsabilidade nossa, quando fazemos um pitch, convencer as pessoas de que o que falamos é importante e que elas devem se interessar no que falamos. Então, esse também é um papel. Então, esses são os 3 elementos. Agora eu vou detalhar cada um dos 3. Primeiro, quem são vocês? Eu coloquei algumas reflexões que vocês devem levar em consideração antes de fazer o pitch. Primeiro, qual o perfil dos empreendedores? Aqui no nosso curso nós temos estudantes só de uma graduação. É um perfil. Indica uma capacidade de execução diferente de um grupo que você tem pessoas de vários cursos. E que cursos são esses? Tem estudante que já está numa segunda graduação, tem estudante que está no primeiro semestre, tem estudante que já abriu empresa, tem estudante que está trabalhando, Esse perfil de vocês enquanto empreendedores é muito importante que seja colocado, principalmente os pontos fortes, logicamente. Se tem pontos fracos, vocês não precisam apresentar no pitch, vocês vão colocar os pontos fortes. Lembre-se, o pitch vocês precisam convencer a banca de que vocês realmente são qualificados para aquela ideia, para executar a ideia que estão apresentando. Como a gente tem falado, o bom empreendedor não é aquele que tem boas ideias somente, mas sim aquele que tem a capacidade de executar boas ideias. Então, quando vocês estão trabalhando essa parte aqui, quem são vocês no pitch, em algum momento do pitch, vocês estão tentando convencer a banca de que vocês são capazes de executar a ideia. E para convencer, vocês têm que colocar o ponto forte do grupo, certo? E o que qualifica vocês para realizar isso, né? Olha, pode ser desde uma experiência pretérita até o amplo trabalho que foi feito durante a disciplina de pesquisa, de protótipo, de desenvolvimento e de discussão, a mentoria que vocês receberam do professor, no caso eu nessa disciplina, que sou um profissional da área, então vocês podem colocar isso também. Recebemos mentoria do professor, fizemos pesquisa de campo, prototipamos, testamos, temos esse perfil. Então é importante colocar o que qualifica vocês para realizar essa solução que estão apresentando. E por fim, como vocês estão conectados com o ecossistema, né? Também, se tem essa possibilidade, eventualmente vocês já têm uma conexão na área que o problema vai ser resolvido, ou vocês têm parcerias já formadas, de alguma forma vocês têm conexões que facilitam a execução. E isso pode ser colocado também num pitch. Lembrando mais uma vez, então, que são reflexões para vocês construir o pitch de vocês, a ordem de apresentação de vocês. Já vou adiantar aqui, vou falar sobre isso mais no final, mas vocês vão ter 3 minutos para fazer esse pitch. Então é um tempo muito curto, vocês vão ter que selecionar com bastante cuidado aquilo que irão falar. Certo? Bom, então esse é o primeiro ingrediente, quem são vocês? O segundo ingrediente é o que irão fazer. E aí vocês vão colocar, logicamente, no pitch qual o problema que vocês estão enfrentando. Então a capacidade de dimensionar, de mostrar como esse problema é importante, o quanto ele vem afetando as pessoas, qual é o grau de dor, de sofrimento que ele gera num grupo de pessoas. Isso é muito importante. E também o que vocês irão fazer, logicamente, o que é de especial e diferencial nessa solução que vocês criaram. Então, quando vocês apresentam um problema, vocês também têm que apresentar a solução no pitch de vocês. E aí, não é só falar, nós vamos fazer isso, mas tem que mostrar a solução, porque ela é especial e porque ela é diferente de tudo que já é feito. Por que ela vai trazer algo a mais? Por que a banca, por que a plateia vai prestar atenção e vai falar, poxa, realmente, essa solução deles é diferenciada. Então é isso, é ir além do óbvio, é não fazer só um pitch descritivo, nossa solução vai fazer isso. Não, é descrever, vai fazer isso, e também destacar os pontos em que vocês são especiais, em que a solução de vocês é um diferencial. Então esse é o segundo ingrediente, o que vocês irão fazer. O terceiro ingrediente é assim, e aí no caso é como se fosse a banca perguntando, né, a plateia, por que nós devemos nos interessar no que vocês estão apresentando? Então, mas é assim, né, a vida de quem faz pitch é sempre uma vida de convencimento, né, que as pessoas têm que se interessar no que eu estou falando. Porque a oferta de pitch é muito maior do que a demanda, né? Tem muita mais gente querendo vender suas ideias por aí do que gente querendo ouvir ideias sendo vendidas. E aí, aqui é esse momento de vocês colocarem quais os resultados de impacto social vocês prometem alcançar. Eu acho que é uma forma de você mostrar. Quando vocês fizeram o modelo C, tem lá os resultados de curto, médio e longo prazo e o impacto. Isso é uma forma de convencer a plateia. Os resultados financeiros também é uma outra forma. Então, em linhas gerais, né, como a gente está falando de negócio de impacto, vocês têm que falar de resultados de impacto social e resultados financeiros.
Essas são as duas formas que vocês vão conseguir fazer com que a plateia, a banca, tenha interesse no que vocês estão apresentando. Então, construir uma narrativa aí que apresente esses 3 ingredientes. Beleza? Então, vamos ver se vocês estão ligados. Os 3 ingredientes são, em primeiro lugar, quem são vocês? Estão lembrados? Quem são vocês? Depois, o que vocês irão fazer? Problema e solução. Depois, por que a plateia deveria se interessar? Os resultados que vocês pretendem alcançar no futuro, tanto os resultados de impacto social quanto os resultados financeiros. Esses são os ingredientes indispensáveis em qualquer... Certo? Agora vamos falar um pouco das conexões, a segunda parte dessa aula aqui, as possíveis formas de você se conectar com a sua audiência. Bom, você está lá com uma audiência, né? Está cortando um pouquinho aqui nesse programa de gravação, mas são 4 tipos de conexão. Você vai ter lá a banca, no final também eu vou mostrar quem vai ser a banca, tanto do turno matutino quanto do noturno, mas você vai ter lá a banca prestando atenção. Quando você está falando para um público, você pode se conectar com o público por meio de um tom emocional, por meio de um tom racional, por meio de um tom moral, ou criar uma conexão mista. Mista porque mistura mais de, pelo menos, 2 dos tons anteriores. E o que seria uma conexão emocional? Emocional é quando você vai apelar para a emoção das pessoas, logicamente, né? E no caso dos negócios de impacto, uma forma muito clara de você apelar para a emoção das pessoas é mostrar a dor que as pessoas que passam pelo problema que vocês vão solucionar estão passando, o sofrimento delas. Você toca emocionalmente na plateia. Mas, logicamente, vocês podem buscar outros elementos aí que tenham um tom emocional e que possa criar uma conexão com a plateia. Também há o tom racional. Qual é o tom racional? Racional é apresentar dados, fatos, realidade. Há pessoas na plateia que preferem um tom racional. E é interessante vocês saberem isso, porque na plateia vocês sempre vão ter pessoas que que vocês conseguem se conectar por vários tipos de tons. Algumas mais pelo tom racional, é o meu caso. Quando o pitch é mais racional, é um pitch que me conecta um pouco mais. Mas lembre-se, vocês não vão estar apresentando só para mim, vai ter a banca. O tom emocional, ele acaba conquistando e conectando com outras pessoas, né? E o que seria o tom racional, né? Já falei, eu acho. Na verdade, é mostrar dados, fatos. Olha, tantas mil pessoas são atendidas são afetadas por esse problema. Nossa solução é uma solução, segundo a ONU, sei lá, que não tem igual no mundo. Então você traz dados, você traz realidade, você traz evidências e toca na razão da sua plateia. Uma outra forma é moral, né? Você mostrar a questão da moralidade, né? Da importância de você, por exemplo, que é um dever moral nosso nos preocuparmos com os problemas sociais, nos mobilizarmos nesse sentido. É um dever moral criarmos empresas para resolver problema social e não somente empresas tradicionais. Então é uma outra forma de você conectar. E também você usar dois ou mais desses elementos numa apresentação. Uma apresentação que tem um tom mais racional e no final mais emocional, ou que comece com um tom emocional e depois passa por racional e finaliza com emocional. Essa é uma estratégia que eu gosto muito, emocional, racional, ou emocional, racional, moral, enfim, também, mais uma vez, vai depender da estratégia que vocês irão criar aí durante a apresentação. Ficou claro até aqui? Bom, espero que tenha ficado, então vamos avançar aqui na questão da conexão. Vejam, por exemplo, pergunto a vocês aí, quando eu coloco um slide como esse, que tipo de conexão eu estou tentando criar com o público? Vocês conseguem perceber que tipo de conexão é essa? Essa é uma conexão emocional, né? Você vê uma foto de uma pessoa, essa é uma foto da Serra Pelada, daquele fotógrafo brasileiro famoso, Sebastião Salgado, de uma pessoa trabalhando aí no garimpo, né? Então que loucura isso, olha o tamanho do buraco, né? Você vê as pessoas ao fundo lá, elas parecem uma formiga, né? E o cara está numa condição que não é nem humana, né? Então você está tocando aqui em 2 tons, né, para se conectar com as pessoas. Um tom emocional e um tom moral, somente usando uma imagem. Percebam, apresentações, elas são chatas. Quando eu coloco pessoas, histórias, fotos, casos, se torna mais interessante.
Você pode narrar a história dele. Vocês podem pesquisar quem foi esse cara da foto e falar um pouco da história dele. E aí fazer um gancho com um problema, né? Eventualmente o José, não é José, mas eventualmente o José era um garimpeiro da Serra Pelada, trabalhava 18 horas por dia, aí aparece a foto dele. Nós estamos tentando resolver problema de casos como o do José. Perceba como isso dá um tom emocional, uma conexão emocional na conversa que vocês estão tendo, e muitas vezes uma conexão moral também, né? Porque a pessoa é chamada para resolver isso, né? Pessoas com um senso moral, um senso de dever, como a maioria dos bons brasileiros, elas se sentem tocadas e veem isso como um dever moral, né? Poxa, vamos agir contra esse tipo de coisa. Então sugiro que trabalhem muito pessoas, casos, histórias na apresentação de vocês, e não somente dados. Partir para o lado racional. Estou falando isso porque essa é uma tendência, né? Fazer uma coisa descritiva. Começar a colocar lá o slide com bullets, é isso. Tentem ter essas apresentações tradicionais só no momento adequado, mas buscar dar um tom também assim estético, né? De imagem na apresentação. Aqui, fatos sozinhos falam um pouco. Histórias transmitem sentido. Então você pode, por exemplo, falar do problema, começando com um caso de, sei lá, o José, mais uma vez, eu pegando o mesmo nome, o José era um dependente químico de São Paulo, e aí ele foi atendido por uma solução, por um aplicativo, sei lá, como o nosso, e agora o José é um artista, e aí você coloca uma casa aqui, uma foto, uma imagem que o José pintou, ou que ele pintaria se ele participasse da sua solução, né? Então você primeiro apresenta o tom racional, os fatos, né, que é o caso do José, os números dele, o que acontecia e tal, e depois uma imagem, que é uma história, né, que vai transmitir um sentido muito maior. Então essas são duas estratégias aí de fala. Antes de eu passar para esse terceiro item, construindo uma história, recomendo fortemente que vocês não usem vídeos no pitch. 3 minutos é muito pouco tempo. A apresentação tem que ser bem objetiva, e o vídeo ele às vezes dá erro e ele tira o tempo de vocês de convencimento. Ele é um produto feito por terceiros e não por vocês. A única forma de usar vídeo que eu recomendo, e que os alunos que fizeram isso no semestre passado se deram muito bem, é gravar a apresentação de vocês em 3 minutos. Como que isso seria? Vocês preparam nos slides as apresentações e depois vocês gravam ela no próprio PowerPoint, e durante 3 minutos a passagem dos slides. Vocês programam lá, passar de 15 em 15 segundos, por exemplo. E aí vocês vão apresentando, não precisa ninguém ficar passando. Os slides estão passando lá atrás sozinho como se fosse um vídeo. E vocês vão sabendo o tempo, o momento certo de cada um falar, se estão acima do tempo, se estão atrasados. Então essa é uma estratégia. Você grava a sua apresentação em vídeo e fica apresentando ela atrás enquanto vocês falam, mas jamais trazer um vídeo de terceiro aí para apresentar. Tranquilo? Então vamos aí para a terceira parte, né? Construindo uma história. Para que a solução serve? Para quem ela é? Quando que vão usar? Né? Então, vocês já devem ter ouvido bastante essa expressão, né? Storytelling está sendo muito utilizada. E ela nada mais é do que contar a história. Storytelling é contar a história. O ser humano ele é um contador de história desde que é ser humano. Muito antes de existirem os livros, as pessoas faziam a transmissão das histórias, dos casos, oralmente. E vocês percebem, né, que uma história muito bem contada, ela capta a atenção, ela prende a audiência. E hoje o mais difícil é a gente captar a atenção, né? Se vocês começarem a fazer um pitch apresentando, sei lá, um gráfico, dificilmente as pessoas vão focar atenção. Agora, já percebendo que quando começa um pitch contando a história de alguém, ou alguém do grupo, ou alguém de fora, ou alguém que vocês vão resolver o problema, a atenção ela é presa na hora. Toda história, como vocês sabem, ela tem um início, um meio e um fim. Então, storytelling, eu podia dar uma aula aqui, sei lá, a gente podia fazer uma disciplina de storytelling, né? Tem vários livros de storytelling. Inclusive, eu recomendo que vocês pesquisem complementarmente a essa aula, alguns vídeos aí e alguns materiais de storytelling para fortalecer aí a apresentação de vocês. Mas toda história tem um início, meio e fim. E o que a gente sugere, assim, né? Sempre no início, você faz uma provocação, ou você chama para uma aventura, né? Uma aventura no sentido de, olha, vai contar a história do João. O João era um dependente químico, etc e tal. Você sabe quantos dependentes químicos tem hoje no Brasil? É uma provocação. Aí a plateia começa a prestar atenção, né? Muito diferente você começar a mostrar um gráfico lá já com número.
Aí vamos para o meio da história, você vai mostrar um contraste, né? Ou enquanto o João é dependente químico, etc e tal, nós temos o fulano que nunca usou droga e hoje ele leva uma vida plena, etc, com a família. Ou o fulano que era dependente, hoje não é mais. E aí você vai fazer uma transição, vocês vão fazer uma transição do problema para a solução. Ou seja, quem tem o problema, como essa pessoa sofre problema, o que é esse problema, como ele afeta as pessoas, e aí entra a solução de vocês, como ela vai corrigir, quais são os benefícios que ela vai trazer, quais são os resultados financeiros que ela vai trazer e como a pessoa sai ao final da solução. Então esse é o meio, né, uma narrativa geral, e aí depois você finaliza. Muito importante isso, tá, pessoal? Dica muito importante. Não finalizem somente assim, fim, obrigado. Tem um chamado para ação, né? Se você quiser então fazer parte do nosso negócio, está aqui o nosso contato, ou vem impactar o mundo conosco, ou cada um vai criar o seu slogan, uma forma de convencer a plateia de, opa, peraí, numa situação real, para o grupo que avançar para a apresentação que vai ter no dia seguinte no auditório, às vezes sai muita troca de cartão, muito contato, né? Vocês fazem novas conexões, mas vocês precisam chamar para ação. Não pode ser aquela coisa morna de virar e falar e terminar assim, ok, acabamos, gente. Alguma dúvida? Não. Dúvidas, as pessoas vão perguntar se tiverem. Não precisa no pitch. O pitch é diferente de uma aula ou de uma apresentação de aula. O pitch você não precisa perguntar sem dúvida, é chamar as pessoas para ação, né? Vem investir no nosso negócio, venha fazer parte da mudança. Se quiser participar, entre no nosso site, siga a gente nas redes sociais. Ou se não, finaliza com o grupo, nós somos a empresa tal. Mas criar uma forma assim de realmente captar e chamar para ação no final. Então esses são os 3 elementos de storytelling, né? E muito cuidado, né? Assim, nessas formas de conectar. Eu coloco aqui emocional e racional, porque para mim, toda apresentação, apesar de eu ser captado mais pelo lado racional, eu acho que toda apresentação tem que ter esses dois tons, emocional e racional. Então, apesar de vocês usarem histórias, tá? Histórias são grandes ganchos, mas em alguns momentos, para convencer, você vai precisar de dados, de fato, para mostrar que vocês são capazes de resolver aquele problema. Isso não adianta contar história. Para mostrar que vocês vão ter resultado financeiro, não adianta contar história. Para mostrar que vocês vão avaliar o impacto social, não adianta só contar história. A história ela serve como um pano de fundo para o quê? Para chamar atenção, para captar atenção, para que o pitch seja eficiente. Mas para convencer também é necessário um lado racional. E o convencimento, ou seja, o lado racional, é feito por fatos e dados. Então, equilibrar muito esses elementos aí durante a apresentação, né? O lado emocional com o lado racional. Não, professor, mas a gente quer fazer só o lado emocional. Tudo bem, não tem problema. A gente quer fazer só o lado racional. Tudo bem, não tem problema. Como eu falei, cada grupo vai criar a sua própria estratégia. Estou dando aqui aquela que eu acho melhor. Só voltando aqui, não é isso que vai tornar a apresentação certa ou errada. O que vai tornar a apresentação certa ou errada é a capacidade de vocês convencerem a banca. Só relembrando que não é a banca que vai fazer a avaliação de vocês, né? Ela vai fazer uma avaliação das apresentações que vai me passar depois, que aí eu vou ter uma noção de se o pitch foi eficiente ou não, mas o pitch ele tem ele só vale um ponto, né? E eu também vou avaliar o pitch, mas a avaliação de todo o trabalho quem vai fazer sou eu. Gente, aí eu destaquei aqui a questão do problema e solução. A espinha dorsal, né? A nossa disciplina foi 3 elementos, assim, uma tríade que suporta a nossa disciplina. Vocês, empreendedores, então trabalhamos inteligência intrapessoal, interpessoal e inteligência sistêmica, o desenvolvimento de vocês enquanto empreendedores, um pilar. Depois trabalhamos muito problemas sociais, um outro pilar, e depois trabalhamos muito soluções, outro pilar. Esses são os 3 pilares. Esses são os 3 pilares de uma apresentação. Vocês vão falar dos empreendedores, quem vocês são, a capacidade de vocês de realizar, e vocês vão falar o problema e vocês vão falar a solução. É isso. Esse é o grande gancho. E quando for falar para o problema, vocês estão também cansados, né? Não se esqueçam de falar da causa do problema, o que causa ele. Não esqueçam de falar do tamanho, quantas pessoas afeta, onde afeta, como afeta. E também das consequências, que foi aquele trabalho que vocês fizeram lá atrás na árvore de problema.
também a solução, né? Então, por que ela vai funcionar? Como ela vai funcionar? O diferencial dela, por que ela é melhor do que as soluções que já existem, né? E quando funcionar, isso é o mais importante também. Qual a visão de futuro? Os resultados e o impacto, que é o que vocês fizeram no modelo C. Então, busquei destacar nesses 2 slides aqui a importância do problema e a solução. Está muito presente assim na fala de vocês, que é o conteúdo. O pitch, eu estou trabalhando a forma, mas o conteúdo também é muito importante. Basicamente, toda a disciplina de empreendedorismo social é pessoas, empreendedores, vocês, desenvolvidas, melhoradas, que trabalham seu autoaprimoramento, que identificam problemas sociais e criam meios para solucionar. Isso é empreendedorismo social. Então, isso tem que estar no pitch. Item 5, né, fala em público, e aqui algumas dicas gerais assim para falar em público. A gente já está indo para o final, é uma aula breve. Eu vou deixar a maior parte do tempo dessa aula para vocês planejarem um pitch, já treinarem, já prepararem tudo, usarem a aula toda hoje para isso, para não precisarem fazer em casa. E algumas dicas aqui para falar em público, né? Bom, primeiro eu costumo falar o seguinte: às vezes eu recebo alunos que falam assim, professor, estou um pouco nervoso, eu vou falar em público, etc e tal. Ou eu não gosto de falar em público, né? Tem vários alunos que falam que não gostam de falar em público. Pessoal, a maioria das pessoas não gosta de falar em público. A maioria dos humanos não gosta de falar em público. Então, quando você fala assim, eu não gosto de falar em público, a maior parte de nós não gosta de falar em público. Ninguém gosta de se colocar numa posição em que, em tese, pode ser avaliado. Essa é a grande dificuldade de falar em público, né? Você se coloca numa posição em que a gente imagina que as pessoas vão estar nos avaliando. As pessoas, obviamente, elas percebem se a fala foi boa ou ruim, mas nós todos temos vários outros problemas para nos preocupar do que ficar focando numa pessoa. Só vocês lembrarem de quando a gente está assistindo uma apresentação, a gente pode até brevemente passar na nossa cabeça que talvez a pessoa não esteja falando bem, talvez não esteja sendo claro, mas a gente não fica cismado com isso, né? Isso passa. A gente tem outras coisas para nos preocupar. Mas essa questão da confiança, que está aí nesse primeiro item, planejamento, preparo, conhecimento e confiança, ela só vai existir de uma forma. Então, você gostando de falar em público menos ou mais, para você chegar com confiança, você primeiro precisa planejar a sua fala. Se você vai falar em público sem ter pensado no que vai falar, a probabilidade de você estar nervoso é muito grande. Quando você planeja o que vai falar e se prepara para a fala, então vou usar tal palavra, vou começar de tal forma, tenho tantos segundos, faz uns exercícios. E quando você tem conhecimento do que vai falar, logicamente que você vai ter a confiança fortalecida. Professor, mas mesmo assim eu fico nervoso. Mas eu garanto que se você se conhecer do assunto, precisa, logicamente, conhecer, né? Tem que ir lá na frente saber o que vai falar. Você precisa se preparar e se planejar, a sua confiança vai aumentar. Então essa é a minha primeira recomendação, que naturalmente vocês vão fazer. Vocês vão planejar a apresentação na aula de hoje entre vocês. Vocês vão ensaiar, preparar o material. Vocês estão estudando, né, o semestre todo, e quem não tiver, que pega aí tudo que foi feito e dá uma revisada, porque é a questão do conhecimento, e vai chegar lá na frente e vai falar com propriedade, eu tenho certeza disso. E aí no segundo item vem assim, né, a notícia ruim é que todos ficam nervosos quando vai falar, até as pessoas mais experientes, assim, toda vez que eu vou falar em público, eu chego num lugar novo, vou dar uma palestra, eu fico nervoso. Isso é comum, pessoal, é bem comum. Ninguém deixa de ficar nervoso, a gente começa a saber lidar com esse nervosismo. É como na vida, né? A gente começa a lidar com o nervosismo. E essa é a notícia boa. Esse nervosismo ele só dura 5 segundos. Então, quando você vai falar em público, você vai estar nervoso. E quando você começa a falar, é o momento que você está no auge do nervosismo. Aí você está falando, e é um gráfico assim. Esse nervosismo vai descendo, decrescendo. E daqui a pouco você esquece. Você continua falando. E eu estou cansado de ver, né? Aluno que chega no final e fala super bem, né? Vários falam super bem. Vários que se planejaram, prepararam e conhecem o tema, logicamente, falam super bem e comentam, professor, como é que foi minha fala?
foi ruim, e não, falou super bem, né? Às vezes a pessoa nem percebe, porque voa depois até gostoso, né? E para isso, né, para que a fala seja importante, algumas pequenas dicas, né? Tom de voz é muito importante, então a sua voz tem que estar bem postada, não pode ser nem alta demais, nem baixa demais. É interessante fixar o olhar na plateia. Se você for muito nervoso, se você tiver essa tranquilidade, olhe no olho das pessoas e não foque só em uma. Foque em umas 3 distribuídas assim no espaço todo e fique alternando entre elas. Mas se você for muito nervoso, olha aqui, ó, na testa da pessoa, não precisa olhar no olho, olha na testa das pessoas, assim, que dá a impressão que você está olhando no olho, mas não está. Você está olhando na testa, mas também você não está perdendo contato visual e com isso a plateia não fica também desanimada. Vocês têm que ter um foco no olhar muito grande na banca, porque é a banca que vai estar observando aí o que vocês estão falando. Evite ler. Né? No caso da nossa disciplina, proibido ler. Proibido. Levar papelzinho para ficar isso. Proibido. Eventualmente você tem ali um post-it com alguns números e tal, e se você esquece, você consulta e lê rapidamente. Mas não é bem avaliado, já estou avisando, não é bem avaliado quem lê uma apresentação do começo ao fim, seja ela do slide, seja ela no papel na mão. O papel na mão ainda é pior do que no slide. Então não façam isso nessa apresentação. Também cuidado com as mãos e com a posição do corpo, né? Tem gente que gesticula, eu, por exemplo, gosto de gesticular, mas também cuidado para não gesticular demais, percebe que vai ficando esquisito. Então tenta fazer uma gesticulação natural, e se você for uma pessoa que não gesticula, não tem problema, não precisa se forçar a gesticular também. Só cuidado onde você coloca a mão, não coloca a mão dentro do bolso, não coloca a mão, não fica segurando caneta e apertando, né? Tem gente que fica segurando a caneta assim, apertando, não fica no celular, agoniado, tentar ter uma tranquilidade, a mão na frente, assim, tranquilidade, não precisa gesticular, mas a mão na frente. E atenção ao tempo, né? O mais importante aí, serão 3 minutos, e em 3 minutos toca um alarme alto, todo mundo vai aplaudir vocês para comemorar essa cerejinha do bolo, desse esforço que vocês vêm tendo no final do semestre. Então, muito cuidado com o tempo. Por isso que tem lá, voltando para o primeiro item. Não adianta só planejar o tempo, é importante ensaiar, preparar, porque principalmente quem não está acostumado a falar em público, às vezes acaba falando mais. Ou falando menos. Falando menos até é ruim, porque você não consegue ser convincente, e falando mais é ruim porque você não consegue falar tudo que gostaria e que deveria. Então, muita atenção e com tempo. E para finalizar, né, orientações aí sobre o dia. Teve um errinho aqui nos slides, mas vamos tocar. Dicas. Agora coisa bem prática, certo? Bom, primeiro, todos do grupo têm que apresentar? Todos do grupo precisam apresentar. Ah, professor, eu sou muito nervoso, eu não quero, eu não vou poder vir no dia da aula, mas é uma prova, né? Tem que vir, é a nossa única avaliação. Tem que apresentar. Ah, mas eu fiz todo o trabalho e não apresentei. Vai perder 1 ponto da apresentação. A apresentação vale 1 ponto. Quem não apresentar, ou quem for na frente e não falar nada, ou tentar só ler uma coisinha boba assim, não se envolver com a apresentação, né, não pode ser pontuado. É injusto com quem fez a apresentação. Então, todos têm que apresentar. Eventualmente, alguns vão falar mais do que outros, vão ter um destaque maior do que outro, mas todos têm que apresentar. Todos também têm que estar preparados para a pergunta. Então, as perguntas que serão feitas da banca, elas serão para o grupo, e as perguntas que eu irei fazer, elas serão para o grupo, mas podem ser direcionadas para um ou outro membro. Fulano, vem cá, me fala um pouco mais sobre isso. Então, não adianta fazer aquela questão de cada um uma parte. Fulano, você fala disso, eu falo, e aí você nem sabe o que o outro vai falar, não. É importante ter uma atuação ampla, integral e holística. Integral vem de íntegro, né? O que é íntegro não é dividido em partes. Então, a apresentação é integral. Por mais que vocês dividam a execução em partes, vocês têm que ter propriedade do todo. Então, prestem atenção e tomem cuidado em relação a isso. Vejam, entregar no dia, grampeado ou encadernado antes do início das apresentações. Pessoal, antes. Quando as apresentações começarem, de manhã às 8 da manhã, e a gente vai sortear, a gente
Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente já vai ter sorteado na aula passada. Às 8 da manhã e à noite às 7h15. Quem não entregar antes, eu não vou receber durante. Eu vou receber depois das apresentações e vai perder pontuação. Então, antes, chegar antes. Dia de prova, dia de apresentação, a gente chega antes. Com tranquilidade, para preparar, para deixar tudo ok. Até porque também tem a questão das apresentações ali no computador, que eu já vou falar. O que vocês vão entregar grampeado e encadernado? Mapeamento do problema, que foi aquele que vocês já fizeram, me entregaram e eu devolvi corrigido. E agora vocês vão alinhar. O modelo C. O modelo C pode fazer por partes, né? Item tal, vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Se vocês quiserem impactar bastante a banca, imprima o modelo C de vocês e entregue a ele. Dica fortíssima. Não é obrigatório, mas se vocês quiserem impactar a banca, imprima o modelo C de vocês, preenchido, e entregue uma cópia para cada membro da banca, que eu já vou apresentar aí quem são as pessoas. Essa dica é muito importante. Para mim, a entrega é o modelo C, pode ser corrido por tópicos. Tópico 1, problema, 2, isso, 3, aquilo, na ordem que nós construímos, na ordem dos slides. Então, começando da teoria de mudança, passando passando pelo Business Model Canvas, dividido da parte lilás e depois a parte cinza, naquela ordem de cima para baixo. Ok? Depois, slides da apresentação. Então, vocês vão fazer uma apresentação. Essa apresentação vai ter slide. Ok? Não tem apresentação sem slide. Apresentação com slide. Então, vocês vão imprimir e vão imprimir como? 4 slides por folha. Lá tem como no PowerPoint ou no PDF. Você vai imprimir 4 slides por folha, frente e verso, para não gastar muita folha, muito papel aí. Ou seja, a cada 8 slides a gente gasta só um papel. Então, 4 slides por folha, frente, 4 atrás, verso. 4 frente, 4 atrás. Vocês vão imprimir a apresentação e anexar também. E por fim, o protótipo. O que vocês vão incluir? Vocês vão incluir fotos, links ou prints, a depender do protótipo que vocês criaram. No nosso caso foi uma maquete. Tira ali 2, 3 fotos da maquete, coloca no papel as fotos impressas. A gente criou a maquete, uma página nas redes sociais e um site. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar lá os links na sequência. Não, a gente criou um aplicativo. Aí vocês vão tirar os prints das principais telas dos aplicativos, telas dos frames do aplicativo e colocar na folha. Então, esses 4 elementos, pessoal, eles irão compor o trabalho que eu irei corrigir e avaliar vocês, que valerá os outros 4 pontos. Um ponto da apresentação, do pitch, e os outros 4 pontos serão avaliados a partir disso que vocês vierem a me entregar. Aí, todo zelo, todo cuidado é observado quanto o zelo de encadernação, de impressão, a correção ortográfica, correção gramatical, tudo isso vocês vão ver, eu observo, tudo isso contribui para a avaliação de vocês ou prejudica a avaliação de vocês. O profissionalismo do que está sendo entregado, certo? Apresentação, máximo 3 minutos, nenhum segundo a mais, a menos pode apresentar, às vezes tem grupo que apresenta 2 minutos e 30 e mesmo com essa apresentação de 2 minutos e 30, ele consegue vender toda a sua ideia. Se conseguir vender a sua ideia, fazer um pitch excelente em 2 minutos, 2 minutos e 30, não tem problema. Já vi muito pitch bom com 2 minutos, já vi pitch excelente com 1 minuto e meio, mas vocês vão ter no máximo 3 minutos. Vai ter um computador na sala de aula no dia. As apresentações em PowerPoint, elas têm que estar instaladas no computador da sala antes do início da aula. A aula começa às 8 de manhã, às 7h15 à noite. Então eu vou estar cedo já vou estar de manhã, eu vou estar por volta de umas 7h20 da manhã já em sala de aula. Então chegar antes, já pegar o pendrive, ou já mandar instalar lá no computador. À noite, já vou estar lá a partir de umas 6h30 na sala. Chega lá, já deixa instalado no computador, porque quando der 7h15 à noite e 8 horas a gente começa as apresentações. E se você não tiver instalado a sua no computador, o que vai acontecer? A gente vai ter que tirar o computador para você colocar o seu computador na sequência das apresentações.
E esse tempo ele vai ser computado dos 3 minutos. Então, planejem, isso se chama planejamento. Cheguem cedo, deixem tudo instalado para não ter nenhum problema. Vocês ficarem tranquilos, chegar à mesa só na hora de apresentar. Assim, apresentação, máximo 3 minutos, depois vocês vão ter 7 minutos aí de feedback da banca. Ok? E, por fim, atenção à dinâmica do protótipo. Se for apresentar o protótipo ou o modelo C nos slides, se levar o protótipo para mostrar, muito cuidado para o protótipo não tomar tempo demais da apresentação. Ele pode ser usado como um suporte, às vezes, para você apresentar a solução, né? Ou se for nos slides, aí sim vocês colocam as fotos nos slides, o site, o print do site, o print das telas do aplicativo, etc e tal. Mas muito cuidado, assim, se for entrar em site, em página, não, peraí, a gente vai entrar aqui no site durante os 3 minutos. Aí a internet está ruim, o tempo passa. Ou a gente vai mostrar aqui a maquete, dá problema também. Então essa é uma dica bastante importante, assim, de cuidado com a dinâmica do protótipo. Sugiro bastante cautela na apresentação, deixar disponível para a banca. Se tiver site, envia, mostra para a banca. A própria banca vai estar entrando no site lá na hora, no Instagram. Ou deixa, se tiver uma maquete, deixa na mesa da banca, vocês vão estar falando, eles vão estar vendo ali a maquete. Muito cuidado, porque eu já vi muitos bons pitches se enrascarem aí por causa do protótipo. Ok? E para finalizar, então, quem vai participar da banca, conseguimos aí algumas boas pessoas aí para dar um feedback para vocês. Então, de manhã, nós vamos ter o Rafael Nara, que é Chief Operation Officer, que basicamente do Speak to Share, que basicamente cuida de toda a parte tecnológica do Speak to Share. Speak to Share é uma startup daqui de Brasília que ela trabalha, já falei, acho que para vocês dela, que ela trabalha com ensino de línguas. Quem ensina são refugiados, que falam inglês, falam espanhol, que estão aqui em Brasília, e qualquer pessoa, assim como nós, pode entrar lá e comprar as aulas. Então, trabalha com uma startup que busca resolver esse impacto social, vende aulas, ganha dinheiro de um lado assim, e trabalha com a empregabilidade dos refugiados. Ele também é membro da equipe de gestão da Litro de Luz. Litro de Luz é um outro negócio de impacto social brasileiro aí que trabalha com iluminação em áreas que não tem eletricidade. Já apareceu no Fantástico, no Jornal Nacional, muito famoso. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Quem vai estar também é a Dani Estevam, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e membro das Pai Ladies. Rede Mulher Empreendedora busca incentivar o empreendedorismo feminino e Pai Ladies busca incentivar a presença das mulheres nos campos de tecnologia e informação. A Dani também é uma empreendedora social aí que muito atuante, muito engajada, vai prover vários feedbacks. E a Deise Nicoleto também vai participar de manhã. Ela é co-founder, uma das fundadoras do Impact Hub Brasília. É uma empreendedora e uma articulista muito forte aqui do ecossistema de impacto. Contatos com investidores, com várias pessoas aí. Já vi a Deise fazer pontes e conexões assim, para muitos de nossos estudantes. Uma pessoa que pode contribuir bastante. À noite nós já temos 2 confirmados, eu vou confirmar mais um. Estou para confirmar essa semana. Um é o Rodrigo Gaspar, que aí é o CEO do Speak to Share, né? E ele é maker no Impact Hub Brasília. Então ele também está lá, ele que fundou o Speak to Share. O Rafael Nara é sócio dele, mas eles têm atuação diferente. O Caio Moraes, que é o coordenador regional do Accelerate 2030. Aquele livreto que eu passei na aula retrasada para vocês, do Accelerate 2030, que mostrava uns 33 negócios de impacto brasileiros que se destacaram agora nesse ano. É o livrinho do Accelerate. E quem fez a coordenação dos negócios de impacto de Brasília, que se candidataram das competições, foi o Caio. Então, uma pessoa também com uma visão muito bacana aí do ecossistema, muito bem conectado, que vai poder trazer bastante feedback e conexões para você. E, para finalizar, durante a própria aula, a gente vai, a partir da avaliação deles e a partir da avaliação de vocês vão escolher qual vai ser o grupo vencedor que irá participar, então, do Pitch Day na quarta-feira. Né? Na quarta-feira já vai ser no dia seguinte, no dia 27, representando a turma. Né? Vai ser um representante da turma do matutino e um representante do noturno. Então, estou muito feliz e muito ansioso para ver as apresentações de vocês. Acompanhei a evolução dos trabalhos.
grande parte, a maioria absoluta assim, das duas turmas, os trabalhos estão muito bem feitos, muito avançados, criativos, inteligentes, e agora essa reta final é a cerejinha do bolo, né? Não vão estragar o bolo por causa da cereja. Fez um bolo tão saboroso, gostoso, fantástico e vai comprar uma cereja ruim. Não. Compre uma cereja caprichada, faça um pitch caprichado e marquem a banca que vai assistir, que vai dar esse feedback para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar vocês à vontade agora em sala de aula para conduzirem a criação das apresentações, usarem o tempo de hoje. No sábado de manhã, no dia 23/11, que é o sábado antes das nossas apresentações, eu vou fazer um hangout nesse link. Então vocês guardem esse link aí, é só clicar nele. Façam antes o download do Zoom, né, que é esse aplicativo, mas aí vocês clicam esse link, eu vou estar lá de 8h30 às 9h para tirar dúvidas ao vivo. Quem quiser tirar alguma dúvida no sábado, antes das apresentações, de 8h30 às 9h eu estou lá. Pode pintar lá que eu aguardo vocês. E também, quem tiver dúvida por e-mail, pode mandar um e-mail aí, meu e-mail, mais uma vez. Mas são dúvidas pontuais, tá, pessoal? Não envia todo o trabalho e fala assim, professor, dá uma olhadinha aí no trabalho. Não. Olhadinha eu vou dar no final quando eu for corrigir. Mas dúvida pontual. Professor, a gente não está sabendo diferenciar isso e isso. Professor, você acha melhor colocar isso ou aqui? Então, eu vou e respondo. Tempo de resposta médio de 24 a 48 horas. Né? Eu tento, às vezes eu respondo muito mais rápido, às vezes em 8, às vezes em 12 horas. Mas é mais ou menos 24 a 48 horas, considerando que as nossas apresentações elas são a partir de terça. Fiquem atentos aí quando forem enviar o e-mail. Beleza, pessoal? Então é isso. Um bom trabalho para vocês aí. Caprichem. Nos vemos na próxima aula aí em Brasília para caprichar e botar deixar essa banca aí de queixo caído. E eu muito orgulhoso de vocês, assim como eu já estou no decorrer do semestre. Então é isso, um abraço, tchau, tchau.